Podemos. Senhor Jesus, Mestre amado, obrigada, amigos espirituais, por este momento de comunhão, que nós possamos absorver as suas palavras e assim, junto com todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, aos irmãos que estão assistindo e aos outros que ainda irão assistir mais tarde, possam receber de Ti todo o ensinamento para que possamos colocar em prática. Que assim seja. Com esta prece, pedimos, Senhor, para darmos por iniciado a reunião do estudo da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Amém. Então, fica à vontade. Pode falar, pode ler. É caminho, verdade e vida, é isso? Isso, tá aqui na tela. Se você tiver o livro em mãos, não tem problema. É o livro. Não, é porque justamente um textozinho está na frente do caminho, mas aí eu vi verdade e vida, falei assim, caminho, verdade e vida, só para confirmar. Ah, você não tá vendo a tela igual como que eu tô vendo aqui, não? Eu Não, eu posso. estou vendo bem, é porque justamente está passando um letra. Agora está 100%. Ah, desculpa. Aí, Às vezes tem que mexer a tela para poder enquadrar, né? perfeito, agora sim. Tá ok. Podemos? Podemos. Então vamos lá. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 74, edição FEB. Mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas Ai, não estou conseguindo enxergar direito. Padronizadores. Padronizadores. Patrocinadores que, propriamente religiosos, encontraram intensa notícia dos atos. Ih, gente. Nessa notícia dos atos, uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos aos apóstolos. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado, sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes. Junto à humanidade, tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos.
Se quiser falar, pode comentar. O que que você achou, o que que você sentiu. Fica à Não, vontade. eu não vou me aprofundar, mas eu só vou dizer uma frase que essa semana que passou, na sexta-feira, eu tive um processo de desencarne, assim, não pela pessoinha, né, que foi um bebezinho, mas não por ela, só pela dor de ver o sofrimento alheio, né? Mas o que eu vou dizer, lendo aqui, é que quem disse que reencarnar é fácil, seria fácil, né? Paulo teve que passar por todas as humilhações, por todas as aflições, perder não, né? Se libertar de um cargo que ele achava que era o melhor, para realmente ter as mãos limpas para poder servir ao mestre, né? Então, assim, para mim foi uma resposta muito edificativa. Não, excelente, ok. É, eu, eu sou suspeito, né? Porque eu tenho uma profunda admiração por Paulo. É, quem já leu ou pretende ler, enfim, o livro Paulo e Estevão, recomendo, porque é um livro. Primeiro, porque ele modifica completamente a visão do cristianismo, né? É, iniciado, inicial, e igualmente joga luz em relação a toda a real significação, o que é viver a Boa Nova. É uma situação estranha, porque, de certa maneira, Paulo ganhou uma notoriedade que ele mesmo nunca assumiu, né? Ele nunca gostou de ficar em evidência, de ser classificado em evidência, muito pelo contrário. Mas ele tinha certeza que era obrigação dele dar o testemunho. Ele se sentia endividado para com a própria história dele mesmo. Então, é uma pessoa que sempre queria viver muito bem a verdade. Ele vivia em busca da verdade. Eu quero viver a verdade. Mesmo que no início ele esteja entendendo da maneira errada e vivendo de maneira distorcida, ele queria viver a verdade. Então, essa essência foi fundamental para ele. O caminho que ele escolheu para a verdade que ele vivia antes também era estranha. Depois ele foi descobrir o verdadeiro caminho. E a própria vida que ele vivia não era a verdadeira vida. Então o livro Paulo e Estevão mostra essa relação. Quando todos abandonaram ele, ele tinha uma vida de amigos, famosos, pessoas importantes. Quando ele teve o fenômeno da visão do Cristo, ele foi buscar essas pessoas para ser ajudado. Né? Quando ele foi adentrando na cidade totalmente cego, ele pediu, né, para os próprios, aquelas próprias pessoas que estavam ali auxiliando ele, né, naquela incursão, porque temos que lembrar que ele estava indo numa incursão para pegar Ananias. Vocês não podem esquecer isso. Ele ia pegar Ananias para julgar Ananias. E existia um ranço, um sentimento estranho que ele estava ali com Ananias. Por quê? Porque, de certa forma, ele descobriu que o evangelho que a noiva dele teve contato, que ele queria desposá-la, queria casar com ela, e ela judia, né? Tinha que seguir ali todos os padrões e as ritualísticas. Ela não poderia simplesmente estar envolvida com como era observada a atividade de Jesus de Nazaré. Ué, um simples mais um profeta que está se proclamando como Cristo. Isso era muito grave para a religião deles. Então, quando ele sai em defesa, porque ele não conviveu com Jesus, tá? Temos que entender isso. Paulo de Tarso, ou seja, Saulo de Tarso, ele nem gostava desse nome, né? Paulo de Tarso era o nome dele romano, como ele assinava como romano. O nome dele é Saulo. Então, Saulo de Tarso, ele não gostava, ele não estava naquela atividade por estar uma atividade distorcida porque ele quis distorcer. Tudo que ele viveu até aquele momento, até aquele contexto, a maioria não acreditava. Não acreditava na estrutura que eu digo farisaica, né? Os fariseus não reconheceram Jesus. Como não reconheceram inúmeros outros enviados anteriores ao Cristo.
mas o Cristo havia sido prometido. Detalhes foram descritos pelo profeta Isaías. Então Paulo, ou Saulo, ele queria viver a verdade. Então ele achava que aquelas crenças iriam contaminar ou distorcer a realidade. Então quando ele vai ter na casa do caminho, né, e ele observa Estevão faz toda uma preleção, toda uma explicação sobre o evangelho que Jesus veio trazer, ele fica boquiaberto porque ele, na verdade, ficou encantado. Ele ficou encantado pela forma como Estevão falava apaixonadamente sobre aquele assunto, como ele botava todo o coração de toda a alma dele no que ele estava falando, e acima de tudo, Paulo reconheceu naquele momento em Estevão aquela verdade toda que ele estava comentando, ele foi sensibilizado. Só que ao mesmo tempo, ele ainda tinha uma raiva profunda, porque ele sabia que um dos pergaminhos que a esposa, ou que a esposa não, né, a futura esposa, aquela que ele iria chamar como noiva para poder desposá-la, ela teve acesso a esses textos e se tornou cristã. Agora, como é que pode, né? Paulo, olha a situação que ele ficou. Ele tinha que combater o cristianismo, porque era entendido como alguma coisa errada, distorcida. Mas ele foi combater sem conhecer. Mas ele estava vivendo essa verdade distorcida. O caminho que ele escolheu para combater foi um caminho estranho, porque não era comum nessa época empregar todo esse empenho de tanta violência só porque alguém imaginava alguma coisa. Então, o mãos limpas é subjetivo, porque Paulo orquestrou o assassinato de Estevão. Ele foi um dos comandantes do assassinato de Estevão. Ok? A gente precisa compreender esse detalhe. Paulo foi um dos comandantes para o assassinato a pedradas de Estevão. Ele sabia que Estevão não tinha culpa nenhuma, não tinha nada de errado com o que ele estava falando ou fazendo. Mas, enfim, deu para entender que esses mãos limpas, agora a página ficou de uma maneira estranha, né? Estranho, mas espera aí. Mas ele não fez algo de errado? Ele não deveria ser assassinado também? Né? Porque é isso que as pessoas compreenderam atualmente da doutrina espírita. Que a doutrina espírita está inventando um novo tipo de karma. Né? Pegaram a teoria lá da Índia e estão adaptando para o espiritismo. Não é isso que o espiritismo fala. Todos nós temos responsabilidade na construção, na participação aqui e agora, dentro da vinha do Pai. Todos temos coparticipação no que estamos produzindo. Se der bons frutos, maravilha. Se der maus frutos, também somos responsáveis. Aí todo mundo vai se perguntar, então por que Paulo não foi assassinado? É porque é diferente, né? Por que ele não caiu de repente com uma dor terrível, uma coisa excruciante e não pôde mais prosseguir? É diferente, né? Então, mas a intenção é que é a diferença. A intenção é completamente diferente. Então, o que acontece? A intenção de Paulo não era combater o cristianismo e acabar com o cristianismo só porque tinha que combater e acabar. Não era. Era para preservar a cultura milenar herdada. E é isso que as pessoas não entendem. Aí muitos querem se comparar a Paulo. Uma coisa meio esquisita. Não, só porque eu estou envolvido com a doutrina espírita, eu devo fazer maravilhas, eu já sou uma pessoa excepcional. Não, você só é excepcional, só é uma pessoa maravilhosa pelo bem que você promove ao seu derredor. E ninguém vive de história. Só professor de história vive de história. Ele recebe para contar a história. O resto não pode viver de história. Eu fiz um bem há 20 anos atrás. Eu me empenhei há 35 anos atrás. Isso não importa. Passou. Era aquele momento, aquele aprendizado. Aquela tarefa. A tarefa continua internamente para sempre. Então, Emmanuel vai tentar desconstruir essa visão esquisita que a gente tem sobre nós mesmos. E especialmente sobre Deus. Porque essa lição está profundamente relacionada com como Deus opera. E Deus sempre vai operar maravilhas, por vezes, na maioria das vezes, né, através de terceiros. Não é Ele diretamente. Não faz sentido. É através de terceiros, é óbvio.
Ele quer que certos recursos emanem de corações bondosos. Então ele vai lá e potencializa. Porque aquele coração já está vibrando nas frequências da bondade, nas frequências do amor. Então, mãos limpas não é exatamente mãos, no sentido jurídico romano. Né? Vou lavar minhas mãos. Né? Está acontecendo uma coisa de errada, vou lavar minhas mãos. Eu não quero fazer parte dessa decisão. Eu não quero tomar iniciativa errada. Eu não quero me arriscar. Não. Paulo se arriscava o tempo todo. Ele tinha a lógica de conduta, a lógica de verdade que ele acreditava. Então, o que precisava refinar? Refinar a verdade. A verdade é que faltava refinar. Porque ele não entendia ainda o que ele estava fazendo aqui na Terra. Como a maioria de nós também não entendemos. E é sobre isso que Emmanuel vai falar. O Evangelho, ou seja, a boa nova, essa boa notícia, não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Então, quando o texto, né? Ou seja, a descrição daquela experiência que é, ou seja, o que cada um experimentou é em si uma declaração aberta e viva do Evangelho. Por isso que é tão belo o descrever de cada um dos apóstolos, porque eles vivenciaram e estão contando a experiência deles. Ou seja, é o impacto que o Cristo teve no coração deles. É o impacto que Deus promove em cada um desses corações para germinar. É essa grande essência do Evangelho. Porque as pessoas ficam achando que o Evangelho é você ler a Bíblia, decorar, ou ler o livro dos Espíritos, ou ler o livro dos Médiuns, não importa. Sair decorando isso tudo e saber responder. Não é assim que funciona. Nem na vida real é assim. Você pode fazer grandes cursos de graduação, de mestrado, doutorado, pouco importa. São conhecimentos que quem vai ter que colocar ele em prática é cada um de nós. Você pode ter estudado a beça, ter tirado 10 em todas as provas, por exemplo, em medicina. Isso não quer dizer que você vai ser um bom médico. Isso quer dizer que você sabe fazer prova. É só isso. O Evangelho é diferente. Não importa que você saiba perceber o que é o certo e o que é o errado. Não importa que você saiba perceber o que é mais bondoso e o que é menos bondoso. Não importa que você saiba perceber se foi uma atitude, uma reação de perdão ou uma reação de não perdão, se você consegue perceber sentimentos de inveja, sentimentos de calúnia, todos os tipos de sentimentos atrelados. Não importa isso. Isso também não importa, por incrível que pareça. Isso é insuficiente. Faz parte do treinamento compreender, mas ainda é insuficiente. Por quê? Tudo que importa é o que você é capaz de produzir. O que você é capaz de brilhar. Essa é a essência do Evangelho. Porque se todos nós somos criaturas divinas, é óbvio que Deus opera através de todos nós. Não podemos esquecer que muita mãezinha, paizinho, que estão ali cuidando dos filhos, com todo carinho, com todo empenho, aí a criança adoece. Fica gripada, os pais cuidam, máximo de amor, máximo de carinho. Quanto zelo é empreendido, quanta atenção é aplicada, quanto desvelo é empenhado. Vocês acham que esse fluir de sentimentos mais nobres, mais justos, mais bondosos, não está ligado ao Pai? Não está ligado a Deus? É óbvio que está. E é óbvio que esses recursos chegam para esses espíritos como um recurso impressionante. É tão enriquecedor para o espírito reencarnante, mas tão enriquecedor, que espíritos que desencarnaram antes do tempo, é permitido por Deus que eles reencarnem e fiquem só 3 meses, às vezes numa gestação, fiquem só 3 meses, às vezes encarnado, só 1 ano, aí pega e desencarna, por permissão divina, para completar a encarnação. Ah, mas completar o quê? Ele não chegou à fase adulta, não pôde fazer nada, experimentar nada, ele não pôde ter raiva, ele não pôde ter ciúme, não pôde ter inveja. Não pôde. Ele foi amado continuamente pelo pai e pela mãe.
Ele percebeu o carinho, o empenho e o zelo e a ternura do pai e da mãe. E aquilo alimenta aquela alma. Alimenta a alma. A gente não entende isso. Porque a gente ainda é um pouco insensível a esses recursos. Mas vamos lá, eu não vou ficar aqui divagando para a gente não perder o foco. Então, quando ele está falando explicitamente dessas maravilhas extraordinárias, ele vai deixar bem claro agora: o pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Ah, mas em que sentido mãos limpas? Que não tem um passado culposo? Não, não é isso. Não é isso. Mãos limpas é a sua real intenção de ser bondoso porque você não quer ser quem você já é. Eu não quero ser quem eu sou. Eu quero ser mais bondoso. Eu quero ser cada vez melhor. Eu quero me empenhar e amar e servir cada vez mais. Essa intenção realmente reestruturada, recombinada com os recursos da caridade, o verdadeiro sentimento da caridade, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, ou seja, tolerância e compreensão para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, quando você junta esse grandes recursos de trabalho, o que você está promovendo eu não tenho tempo para pensar em bobagem. Eu não quero mais saber de coisas que promovem desequilíbrio e eu ficar tentando justificar que promove equilíbrio. Eu não vou fazer nada distorcido, porque eu não quero fazer mais nada distorcido. Eu quero tentar viver a verdade. E por mais que essa sua tentativa de viver a verdade acabe fracassando, não é por falta de empenho, não é por falta de zelo e atenção, é por falta de experiência. É simplesmente por falta de experiência no bem. E essa é a verdadeira mão limpa. É o coração limpo. É você estar com o coração limpo. Não importa que vão me dar pedrada, não importa que vão falar mal de mim, não importa que vão zombar, que vão esnobar. Eu não estou ali pensando em mim. Eu não estou ali fazendo um serviço para mim. Não sou eu que estou em julgamento. Não sou eu que estou no crivo da razão de ninguém. Porque a minha principal missão é cumprir a vontade do Pai. Então, estar de mãos limpas é estar de limpar da nossa consciência os nossos objetivos egoístas, os nossos objetivos distorcidos. Esquece isso tudo, fica lá no subsolo da nossa consciência. Isso eu não quero animar mais. Não dá certo. Eu só quero animar a vontade do Pai. E eu quero aprender cada vez mais a reconhecer qual é a vontade de Deus. Essa é a essência das mãos limpas. E aí ele vem dizendo, deixando bem claro, né? Justamente porque muitos acreditavam que transfiguraram Paulo simplesmente num santo. Né? Hoje em dia, se você abrir qualquer Bíblia, vai estar escrito assim, São Paulo. Né? Até o estado de São Paulo dá esse nome por isso, né? São de santo, Santo Paulo. Se você abrir qualquer outra Bíblia, vai estar escrito assim, o Santo Evangelho de Paulo. Ou seja, santificando Paulo, tornando Paulo um santo. Mas santo aqui na Terra, como é que é observado? É aquele que paira acima de todos, que tem a melhor experiência, a melhor capacidade, que Deus escolheu ele. É isso que a página está dizendo? Não é isso. Não é. A frase é bem diferente. O pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos, todos, que lhe apresentarem mãos limpas. Todos, sem exceção. Então, muitos espíritos, não são poucos, muitos, mais convencionalistas que propriamente religiosos. Ou seja, pessoas que gostam de criar um padrão automático para não ter que ficar se desgastando com pensamentos e sentimentos. Então, muitos espíritos que vivem e querem tentar fazer o possível para automatizar tudo, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Né? Se Deus obrava através da mão dele, o que eles imaginavam? Foi um privilégio. Foi um privilégio.
Um privilégio só para o santo Paulo. É só para ele mesmo, tem certeza? Então, o ato de santificar é uma escolha de Deus e não um desenvolvimento de cada alma. Aí as coisas vão começando a ganhar outra forma. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado, sem apreciar o trabalhador militante. Quando ele diz trabalhador que militante, claro que militante aqui se tornou hoje uma adjetivação nas mídias, igualmente nas formas organizadas de comunicação, alguém que defende uma causa sem compreendê-la, só porque tem que defendê-la. Militante aqui que ele está falando é aquele no sentido que está na trincheira. Se ele fala, por exemplo, que, puxa vida, devemos amparar aquelas pessoas que estão naquela situação difícil, ele vai lá e se fia naquela situação difícil. Pisa no mesmo chão cheio de lama que todas as outras pessoas estão pisando no chão cheio de lama e ampara elas. Não é simplesmente no discurso. Esse trabalhador militante não é no discurso, não é só na garganta. Você só vai entender isso quando você lê Paulo e Estevão. Porque as informações que são apresentadas na Bíblia são insuficientes para entender o trabalho que Paulo executou. Paulo caminhou 20 mil quilômetros. Bota no mapa aí, qualquer lugar que você quiser ir. 20 mil quilômetros, divulgando para os gentios, né? Por isso que ele é chamado apóstolo da gentilidade. Não é de gentilidade de gentileza. É gentilidade dos gentios. Ou seja, aqueles povos que não seguiam a cultura hebraica, muito menos a cultura judaica, né? Judaica vem de Judá, né? A tribo de Judá. O povo hebreu se separou em 12 tribos. Uma delas é a tribo de Judá, que veio dar origem ao nome judeus, né? Só para quem não conhece essa história, ficar ciente disso. Então, quando ele é chamado gentilidade, gentios, é nesse sentido. São aquelas pessoas que viviam à parte, acreditavam em múltiplos deuses, acreditavam em um monte de crendice alucinada, não entendiam que existia um Deus único. Essas pessoas eram chamados de gentios. E Paulo foi um dos poucos que se prontificou a divulgar o cristianismo para esses povos. E é claro que houve ali também, não foi simplesmente uma escolha que ele teve. Se você lê o livro Paulo e Estevão, você vai descobrir que não foi uma escolha, foi um constrangimento. Todo lugar que Paulo ia, qualquer sinagoga, qualquer grupamento religioso daquele período, em que ele, como antigo fariseu, né, transformado, fisicamente transformado, espiritualmente transformado, e ele ia buscar a palavra e apresentar, é como se ele estivesse seguindo para alguma estrutura religiosa hoje, para algum templo religioso, e ele vai falar o testemunho dele para defender o cristianismo e apresentar a grandeza que é o cristianismo. Ele não era aceito. Ele ia preso. Ninguém aceitava ele como, né, um grande orador, alguém assim com uma capacidade incrível de argumentar e de apresentar evidências, né? Como que os, os, os as fibras das estruturas religiosas do período iriam aceitar isso dele, porque estavam entendendo que seria como se fosse uma imposição, como se Paulo estivesse impondo que todos teriam que compreender como ele compreendia. Ué, mas aí ele estaria trazendo algo totalmente novo, algo que nenhum daqueles outros companheiros de jornada aqui na Terra experimentaram. Paulo experimentou princípios de convivência e princípios de relações, até mesmo com Estevão, fora do corpo físico, porque Estevão passou a ser o mentor de Paulo. Né? Basicamente, Estevão foi falsamente acusado de coisas que ele não cometeu, foi apedrejado e simplesmente, após o desencarne, Estevão passou a ser o orientador de Paulo. Paulo, fique tranquilo, eu vou te orientar, vai dar certo.
Aí você imagina o constrangimento. Alguém que se acabou de armar o assassinato dele, ele agora passa a ser o seu guia para te inspirar, para você conseguir exercer a experiência do evangelho. Foi demais para Paulo. Não foi à toa que ele ficou 3 anos no deserto meditando. Não foi à toa. É uma história profundamente impactante para todos nós. E o que aconteceu nesse quesito com relação a esse aspecto militante? Paulo sofreu muito. Não foi pouco, não. Todo lugar que ia, ele produzia curas, as pessoas ficavam totalmente alucinadas, achavam que ele era um tipo de Deus. Tem até o último, a parte final do livro, me perdoe se eu estiver dando spoiler, ele sofreu 3 naufrágios, né? 3 naufrágios. É impressionante. E continuou encarnado. Foi preso várias vezes. Toda vez que foi preso, eu perguntava, mas Paulo, você está preso? Como é que pode isso, Paulo? Aí ele falava, eu sou um cativo do Cristo. Se ele me quer aqui, vou trabalhar daqui de dentro. E ele preso, apregava para todos. Né? Foi tão impactante que um dos episódios, está no livro Paulo Estevão, Paulo estava preso e ele estava lá apresentando, né, explicando o evangelho para todos. E de repente acontece um fenômeno basicamente mediúnico, um fenômeno de efeito físico, aonde todas as grades de repente se abrem. Olha só, todas as grades se abrem. E todos iriam fugir. E o soldado que estava ali, naquela época era o contrário, né? Se um soldado falhasse em manter o prisioneiro, era pena de morte. Ele ia ser perseguido, caçado e iria ser assassinado. Não pode errar isso. Não podia errar isso. Né? Então, o que aconteceu com relação ao processo? Paulo convence todos a ficar. Paulo convence todos a ficar. Não façam isso. O nosso irmão que está aqui responsável pela guarda será assassinado e brutalmente assassinado e perseguido. Não podemos fazer isso. Ele não tem culpa que isso ocorreu. E convence a todos a ficar lá. Cara, só assistir, eu queria muito que fosse uma minissérie, né? O Paulo Estevão se transformasse numa minissérie, porque é muito impactante. É de uma complexidade extremamente impactante. Até mesmo para você se perguntar sobre o próprio fenômeno que aconteceu lá fisicamente. Ué, mas se abriu para ele poder libertar ele, por que ele não foi embora? Ué, se foi uma permissão divina para abrir, por que ele não foi embora? Porque ele sabia que não era verdade. Ele sabia que não era o correto. Alguém ia ficar para trás, alguém ia padecer e sofrer devido a uma tratativa incoerente da parte dele. Ele queria viver sem que ninguém mais sofresse nada devido a nenhuma ação dele. É impressionante. É impressionante. É um nível de grandeza que ele vivia, que ele passou a viver, impressionante. Alguém pode pensar assim, então foi um teste, ele foi testado para ver se ele iria fugir. De certa maneira, sim, podia ser classificado como um teste. Mas mais do que isso, o fenômeno físico mediúnico que ocorreu naquele momento foi, na verdade, um fenômeno não para testar Paulo, mas para demonstrar, pelo exemplo de Paulo, que todos ali não deveriam fugir. Ele deu o exemplo máximo. Ele não fugiu. Ele ficou junto com os cativos, com aqueles que estavam presos. E convenceu a todos a não ir. E ninguém foi. Não foram, cara. Impressionante. É um fenômeno incrível. Só tem que ler o livro. Eu não vou conseguir traçar aqui em poucos minutos a grandeza do que é esse texto. É incrível demais. Eu adoraria ver esse livro, Paulo Estevão, um dia como um filme. Um filme porque não daria para ser contado num filme, né? Pela riqueza de informações, riquezas de detalhes, teria que ser realmente uma minissérie aí, vai de 38 capítulos, 40 e poucos capítulos, que é impressionante, é lindo demais. Então, isso sim é uma militância. Essa é a verdadeira militância. Eu não acredito no bem, na verdade. Não é benevolência para com todos.
Se ele fosse embora, ele não estaria sendo benevolente para com aquele guarda. O guarda seria assassinado, porque ele escapou. Ele estava preocupado com o guarda, com aquele que guardava a cela. Isso é ser militante. Essa é a grande diferença. É isso que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquilo que você consegue fazer florescer, a da sua preocupação, do seu zelo de bondade para com os outros. Essa é a essência do evangelho, que a gente ainda não capturou profundamente a ponto de torná-lo algo natural em nossos corações. Então, vocês entenderam? Ele não militante aqui no sentido não de militante atualmente. Hoje tem um monte de gente que é militante de rede social, militante que vai fazer protesto. Queremos mais dinheiro para a educação. Ué, mas se você já é uma pessoa super educada, super desenvolvida, por que você não fica 2, 3 horas numa praça pública ensinando as pessoas o que você já sabe? Vocês entenderam a diferença? Então tem muitos militantes que querem que os outros, querem que governos, querem que sistemas automáticos de governança imponham exigências para que outros façam o que eles querem. Mas no fundo, eles não vão lá fazer isso. São pouquíssimos os que o fazem, né? Não vou também aqui condenar ninguém sobre isso, não sou eu que estou julgando nem nada, eu quero mostrar o contraste, a diferença é essencial. A diferença essencial é essa. Então a pergunta é: quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Então, quando você vai ver a história de Paulo, detalhadamente, tudo o que aconteceu com ele, foi apedrejado, sofreu vários absurdos, né? Foi apedrejado, foi perseguido, sofreu naufrágio. Aí alguém pode falar assim: poxa, mas ele não foi assassinado? Claro que não. A justiça de Deus não é a justiça de talião, olho por olho, dente por dente. Não, mas na próxima encarnação ele vai ter que pagar por isso, porque está escrito no livro dos Espíritos que é isso sim. Está escrito isso ou é o seu coração que está mandando isso? Tem muito mais a ver com o seu coração do que o texto. Se você parar para estudar o texto, não é isso que o texto fala. Ninguém vem com a missão para o mal. E muito menos aquilo que você fez de desconstrução, de lógica, de conduta para com Deus, não quer dizer que você não possa reconstruir agora mesmo. Com amor, muito amor e muita bondade. E foi isso que ele fez. Assim que ele desencarna, quem recebe Paulo? Jesus pessoalmente foi recebê-lo. Você já viu alguém que planeja assassinato ser recebido pelo Cristo? Eu não conheço, nunca ouviu falar. Já vi sim, ser recebido por almas que estão associadas a assassínios, que ainda se comprazem com esses tipos de atitudes e consequências. Fora isso, eu não vejo. Não conheço, nunca ouvi notícia disso. Mas nesse livro narra que Jesus foi pessoalmente. Não só Jesus, como Estevão e a noiva dele. Estavam lá. Inclusive ele parece, né? Olha para o Cristo, né? E tal, cabeça cabisbaixo. Aí pergunta: Senhor, posso abraçá-la? Aí ele fala: tá bom, pode sim. E vai e abraça a grande amada, a ligação profunda que ele tinha com aquele coração, né? Que era a noiva dele. Mas assim, não quero ficar dando spoiler aqui o tempo todo. Contei quase que uma boa parte maravilhosa do livro. Vocês têm que ler esse livro que é maravilhoso. Depois eu vou tentar, eu já separei o áudio dele, eu vou jogar lá como audiolivro, porque às vezes as pessoas estão na correria, não pode ver, né, para sentar, para ler com calma, mas vai dirigindo, ou então vai pelo ônibus, né, vai trabalhando, ouvindo o livro, né, o audiolivro, é fantástico. Depois eu coloco lá. Eu tô só me endividando, né? Fico falando que eu vou colocar e não coloco. Mas esse eu vou ver se eu consigo colocar amanhã. Vou tentar dar um jeitinho aí. Então, sim, lá narra em detalhes o quanto foi penoso para ele. É porque as pessoas não entendem o que é ser, por exemplo, a posição de rabino, um rabino famoso. Rabino, dentro da instituição religiosa hebraica / judaica, é basicamente aquele que é o mais sábio.
É aquele que conduz aquele povo, está auxiliando na condução daquele povo, de preservar as instituições religiosas, de preservar a cultura e a estrutura funcional político-religiosa. Então é político-econômico-religiosa, ok? Não podemos esquecer que, na verdade, o templo, né, o templo principal em Jerusalém também funcionava como um banco central. Então, era basicamente uma mistura de condições política, né, igualmente política, econômica, igualmente religiosa. Então, eram pessoas importantíssimas. Todos reconheciam essa importância. Essas pessoas eram preparadas desde jovens para substituir um rabino que já existia lá, ok? Então, ele teve que abandonar isso tudo. Ele teve que perder isso tudo. O próprio pai dele virou as costas para ele. Não permitiu ele mais em casa. Expulsou ele. Ele ficou totalmente ausente de todos. Todos que o conheciam, ninguém mais o queria saber dele. Como assim um rabino? É como se fosse hoje uma mistura hoje de ministro com alguém do Supremo Tribunal e algum ministro do Supremo Tribunal, algum ministro da estrutura da República e com um grande representante, por exemplo, como um cargo um pouquinho abaixo ali do Papa, vai? É como se fosse a mistura dos três. Isso é o rabino. É porque às vezes a gente não tem noção, né? Então, recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Quando ele foi ter com o rabino que ele iria substituir, Gamaliel, que era extremamente reconhecido. Hoje, se você buscar o nome Gamaliel na estrutura judaica, tem um nível de reconhecimento sobre Gamaliel incrível. Só que Gamaliel só foi no finalzinho da encarnação dele reconhecer. Aí ele conseguiu reconhecer o Cristo quando leu o livro de Mateus. Naquela época, nesse período de Paulo, só existia o livro de Mateus escrito, tá? Não existiam os outros livros. Vocês têm que entender essa dificuldade que era. Só existia o Evangelho de Mateus. Mateus contando a experiência dele. Então, o próprio Gamaliel ficou abalado. Tanto é que várias pessoas que conheciam Gamaliel disseram que Gamaliel enlouqueceu, não estava bem da cabeça e colocaram ele em algum canto. Porque Gamaliel ficou numa situação extremamente difícil. Gamaliel não podia admitir de público. E ao mesmo tempo ele não sabia como instrumentalizar isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou na minha velhice, no final da minha vida. Como é que eu vou agora corrigir esse desvio? Porque ele se sentia culpado, Gamaliel. O Cristo esteve entre nós e nós não percebemos. Eles esperavam pelo Cristo absurdamente. Foi uma promessa de milhares de anos anterior, né? Quando eles chegaram de Capela, 1 milhão de almas chegaram de Capela. O povo hebreu, né? Barra judeu, né? O povo hebreu, o povo egípcio, o povo hindu e os cientificistas, que é chamado também de raça ariana. Esse grupo, 1 milhão de almas, foram recebidas pessoalmente pelo Cristo. Foram convidados para participar desse projeto aqui da Terra. O grupo de lá já havia evoluído, eles não conseguiram acompanhar, né? Lá na constelação do Cocheiro, esse conglomerado chamado Capela, a gente já sabe hoje que são 4 estrelas. 2 estrelas maiores e 2 menores, que iluminavam vários planetas ali daquela região. E esses 4 grupos vêm de planetas ali diferentes, tá? Daquele grupo de estrelas. E eles foram convidados pelo Cristo a participar desse projeto. As pessoas chamam de degredo, eu chamo de participação de um projeto renovador de almas e de destinos. Eles iriam participar de uma enxertia divina. Vários aspectos, né, de herança genética, de alterações genéticas, de alterações de consciência, até mesmo de aspectos mediúnicos, passariam a ter impressões fundamentais para transformar o nosso perispírito daqui, que dariam formas aos novos corpos físicos. Nada vem miraculosamente. Isso está no livro A Caminho da Luz, né? Quem quiser olhar essa historiografia
espiritual da Terra em detalhes. Então, sim, ele teve que abandonar muita coisa. Quem hoje em dia, por exemplo, você pergunta assim, faz a seguinte pergunta: o que a pessoa que tem poder mais deseja? Todo mundo vai dizer ironicamente, mais poder. E nesse caso, ele como rabino, quando ele foi buscar Gamaliel, ele falou: Gamaliel, eu não tenho recurso nenhum. Eu não tenho o que comer amanhã, eu não tenho dinheiro para comer amanhã, porque ele era um funcionário público. Ele trabalhava para o templo de Israel, para o Banco Central, barra N outras subdivisões de atividades que ele se exercia. Eu não tenho como me manter. A Gamaliel pergunta: qual foi o fundamento de trabalho que é a essência da sua família? Aí ele pega e explica: minha família sempre trabalhou e desenvolveu as habilidades de tapeçaria, de fazer tapetes. A Gamaliel pega e instrui ele. Então chegou a hora, meu irmão, de você trabalhar com as suas próprias mãos. Você vai ter que fabricar tapete e vendê-los. Olha só, chega para alguém que é desse nível extremamente elevado de compromissos e injunções, e de repente ele vai ter que fazer um trabalho subalterno, que ele classifica como subalterno, porque não é subalterno. É um trabalho maravilhoso poder fabricar os tapetes. E você vê a alegria depois de Paulo, quando ele se redescobre nessa tarefa, mas depois de ter ficado 3 anos no deserto. A experiência dele de 3 anos no deserto foi chocante. É uma história linda demais. Porque ele encontrou um casal lá, eu não posso ficar dando spoiler direto, mas eu vou falar mais um pouquinho para vocês ficarem com vontade de ver, de assistir essa história, lendo paulatinamente esse livro, ou ouvindo no audiolivro. Vou colocar esse livro online. O que aconteceu? Quando ele foi encontrar, foi quando ele foi para essa região desértica, onde era um local onde passavam grandes caravanas que comercializavam tapetes, ele para lá foi para construir lá os tapetes. E quando ele chegou lá, ele ficou muito no canto dele, já estava bem reconhecível, né? Um casal que lá estava, que ele não sabia que eram cristãos, começou a falar de um tal. E olha que coisa incrível, não sei o que. Olha a experiência de Saulo de Tarso. Que absurdo. Perseguindo os cristãos, que não sei o que, mas eles não sabiam que Saulo estava do lado deles. Era Saulo que estava ali. E Saulo só falou: é mesmo. Esse cara, hein? Hein? Que coisa esquisita. Então foi constrangimento atrás de constrangimento. Porque primeiro foi aquele choque de realidade. Como é que todas essas pessoas humildes percebiam essa verdade e eu não enxergava? Vocês entendem o que ele estava preocupado? Como é que todos aqui, até mesmo esses humildes tecelões, conseguiram perceber a verdade do Cristo? Reconheceram o Cristo. E eu não reconheci. Continuei perseguindo as pessoas que seguiam Cristo. Vocês conseguem compreender? Ele entra numa fase de se redescobrir. Por que ele enxergava tudo meio torto? Por que ele estava com essa forma de enxergar a vida? Ele teve que ficar 3 anos no deserto, trabalhando intensamente. E analisando cada situação, lembrando cada lembrança, né? Com muita lágrima, muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, muita angústia, né? Primeiro por ter vivido uma realidade distorcida, porque não foi a intenção dele. Ele queria fazer o mais certo. Mas aí a ideia fixa que é o problema. Você tem aquela ideia fixa, isso é o mais certo. Aonde essa ideia fixa vai me levar? Aí são os perigos das ideias fixas, né? Mas eu não vou continuar falando sobre isso, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda falando só sobre esse livro. E a hora está avançando. Então, assim, sim, ele teve que abandonar a condição de rabino famoso em Jerusalém. Movimentar-se em elevados encargos públicos. Todos os encargos públicos. Ele era extremamente elogiado. Não se observava na terra, nem no Sinédrio, em nenhum local, alguém que falasse tão bem publicamente. As pessoas se deliciavam, se alimentavam da forma como ele tecia os comentários sobre os livros antigos. A condição de grandeza
de coração que ele vivia aqueles textos e que ele assim defendia. Então detivera dominadoras situações. Sim, muitas posses, muitos recursos. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações. Ou seja, para um espírito mais superior, isso não é humilhação. Ele entende que está passando o cajado para o outro, né? A gente não vai ficar eternamente no corpo físico. Sair antes de uma posição ou não é deixar que o outro prossiga naquela posição e que faça melhor, né? Mas não, para ele foi realmente algo extremamente humilhante, porque ele estava naquele estado que nós estamos hoje, de apego, de preocupação em ter a vida material estruturada do jeitinho mais perfeitinho do que a gente acredita, sabe? Aquele comercial da Claybon ou da Doriana, as casinhas amarelas de cerquinha branca, todo mundo rindo, aqueles janelões, tudo solar, né? Cheio de luz, mais luz do que luz lá. Todas as casas têm pouca luz, mas sempre nesses negócios tem uma luz maravilhosa, todo mundo sorrindo, alegre, penteado, tudo lindo. Todo mundo fica com essas ideias fantasiosas do que é o melhor viver a vida, sempre atrelada à condição material. E ele teve que passar por esse desenlace dessas condições materiais rapidamente. E dispôs-se a quê? Dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Aí essa frase só faz sentido, todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes, quando você lê o livro Paulo Estevão. Porque você não tem narrativa na Bíblia, ele não vai ficar fazendo elogio para ele mesmo. Por exemplo, o final do livro, não posso falar. O final do livro, todo mundo vai às lágrimas, porque realmente é impressionante. Quem queria narrar, escrever tudo isso, era Lucas. Porque Lucas foi contemporâneo de Paulo de Tarso. E Paulo proibiu ele. Falou assim, hipótese nenhuma você pode narrar o que você viu aqui, desse carinho e desse zelo para comigo. Porque esse carinho e esse zelo que todas as pessoas estão tendo comigo, na verdade é para o Cristo, não é por mim. É impressionante, o livro é impressionante a experiência dele. Ele percebia, ele sabia que todos aqueles recursos, toda aquela movimentação de bondade que foi funcional, que ocorreu, era ação do Cristo, através dele. Então ele não se sentia como aquele que promoveu aquele recurso. Isso é ter mãos limpas. Você não quer ser dono, você não tem nem apego ao que foi promovido para terceiros. Você não tem essa relação de apego. Você sabe que não é seu. É tudo do Cristo, é tudo do Pai, é tudo de Deus. É impressionante. Então, sim, ele ensinou o evangelho sobre zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, luminosas cartas, né? Carta aos Coríntios, carta a vários grupamentos religiosos, né? Que as pessoas também chamam de igrejas, e isso significa a palavra igreja. Igreja é um grupamento de pessoas. Então ele mandava essas cartas para diferentes igrejas, para diferentes grupamentos. O grupamento que se reuniam e estudavam o cristianismo, que viviam lá em Roma, aí carta aos romanos, né, que viviam em cada as tessalonicenses, que viviam em Tessalônica. Então, cada localidade que ele mandava essas cartas era nesse intuito, porque ele queria passar por esses lugares de novo. Mas só que não dá tempo, ele andou 20 mil quilômetros a pé. Várias pessoas falavam assim, não, mas Saulo, por que você não sobe aqui em cima desse cavalo, em cima desse burrinho? Ele falou, não, eu não posso mais. Não sou digno de subir, eu preciso ir a pé. E foi a pé, 20 mil quilômetros. Tem noção que é isso? É impressionante, mas enfim. Vamos lá. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde e até a velhice do corpo, né? Considera as particularidades do assunto. Ou seja, preste atenção. Agora é Emmanuel falando, preste atenção todos vocês às particularidades desse assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou,
mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Aí vocês devem passar a se perguntar assim, mas poderia ter dado errado essa experiência de Paulo? Poderia, claro que poderia. Nós temos notícias de outros grandes nomes que deram errado. Deram errado. Nomes até que se surpreendem, todos nós nos surpreendemos, né? Por quê? Porque quando chega aqui na Terra, você é testado, as suas fibras mais íntimas são testadas, né? Existem vários nomes, até mesmo da doutrina espírita, né? Mesmo com todos esses recursos. Ah, mas a pessoa está em contato com o Consolador, ela não vai errar, ela vai racionalizar, vai ter a fé baseada em razão. A fé baseada em razão não transforma os seus sentimentos. Quem tem que transformar seus sentimentos é a experiência e a boa vontade e a coragem de saber lidar de si para consigo. Conhece-te a ti mesmo. Então, não é fácil, né? Quem já ouviu falar, né? Por exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos. Quem psicografou o livro Evolução em Dois Mundos? Foram dois médiuns. Chico Xavier e... Alguém sabe? Valdo Vieira. Exatamente. O que aconteceu com o Valdo Vieira? Alguém sabe? Surtou. Se deslumbrou, né? Surtou. Não, ele surtou. Surtou. Surtou mesmo. E numa situação assim absurda. Absurda. Inacreditável. Entendeu? Num nível que é inacreditável. A loucura que tomou o cara, entendeu? Você acha que ele conseguiu querer seguir mantendo as mãos limpas? Não conseguiu, poxa. Não estou criticando nem julgando ele. Mas, por exemplo, quando ele, né, ele estava nos Estados Unidos, estava ele e Chico. Emmanuel aparece para Chico e fala, Chico, Valdo não vai suportar as situações que vão acontecer mais para frente. Ele vai se afastar. Chico não acreditou. De certa maneira, Chico não acreditou, hein, mano? Não, que isso, vamos orar por ele. Não, não. Chico tinha um carinho profundo por Valdo Vieira. Um carinho profundo mesmo, tô falando sério. Eles psicografaram livros juntos, de altíssimo teor. Até hoje a FEB às vezes dá uma mascarada, republica o livro, tira o nome dele da capa, deixa só o nome de Chico. Aí na contracapa, né, coloca lá o nome dele, porque é obrigatório, compulsório, mas na capa tira. Porque a FEB meio que sente vergonha. Eu não sinto vergonha de Valdo Vieira. Muito pelo contrário, eu acho que é uma história belíssima. Para todos reconhecerem. Olha, não existe esse negócio não. Muitos recursos nos são fornecidos. Como que vamos vivenciar com esses recursos é cada um de nós. Ninguém vai poder implantar o reino de Deus em nossos corações por nós. Isso não existe. Não existe. Valdo Vieira, não sei se vocês sabem, ele deixou Chico nos Estados Unidos, se engraçou lá com a mulher, lá uma loura, apareceu, ele saiu com a loura, largou Chico nos Estados Unidos, viajou com a loura e sumiu, cara. Chico não tinha o que comer, não sabia falar inglês e ficou lá passando fome. Foi expulso do hotel que ele estava hospedado e ficou sozinho no meio da rua, pedindo comida, estendendo a mão às pessoas que passavam na rua. Pedir esmola no Brasil é uma coisa, pedir nos Estados Unidos é outra. Uma situação assim estapafúrdia. Ele nem pensou em Chico. Deixou Chico numa situação depauperante. Enfim, vou abrir uma nova sala e de lá nós continuamos, tá bom? Que já vai terminar aqui, tá ok? Já vou mandar o próximo link. Só um minutinho. Bem, retornando. Vanessa? Não estão conseguindo te ouvir. Fala alguma coisinha agora para ver se a gente consegue te ouvir. Ah, sim, tá ok. Tá nosso local de difícil sinal. Não, tudo bem. Mas assim, entendam, conversar sobre o Valdo Vieira não é para cultivar o mal dele, não. Ao contrário, com certeza é um coração zeloso, bondoso, empenhado, um grande trabalhador.
não é para criticar e condenar a pessoa, mas ele não suportou as situações que foram direcionadas para ele. Da mesma maneira que Paulo certamente tinha um certo apego à condição de, eh, de grande responsável, de grande exemplo de uma certa cultura, de uma certa região, de uma certa localidade, na condição de fariseu, certamente houve um impacto profundo para ele. Um impacto realmente complicador, né? Então, foi mais assim, nesse sentido de apresentar para vocês, nessa página inicial, esse detalhe de Paulo. E aí recomendo a todos vocês buscarem. Quem não puder ler o livro, Paulo Estevão, eu vou tentar colocar o audiolivro para todos vocês assistirem. Falta eu configurar lá alguns capítulos, mas aí daqui a pouco eu vou tentar colocar ele no ar. E aí quem não puder estar realmente lendo, sentando para ler o livro Paulo Estevão, busquem o livro ah, na condição de audiolivro, né? Já é um elemento facilitador. Bem, vamos retomar aqui. Vamos pegar aqui o livro dos médios e vamos tentar finalmente avançar um pouco mais, quem sabe até fechar esse item que a gente já vem arrastando aí já há um tempo, com uma certa dificuldade de avançar. Deixa eu botar um tamanho de letra aqui maior, que as pessoas estão com o celular deitado, aí quer com o celular na horizontal, né? E aí quer ver o texto e às vezes fica meio letra pequena, né? Eu acho que agora vai dar para... Tá bom o tamanho de letra? Ou vocês querem que aumente um pouco mais? Sim? Para mim tá bom, Roseli. Ah, tá bom. Então vamos lá. Para mim também. Perfeito. Deixa eu só subir aqui um pouquinho para explicar aqui o item que nós estamos, né? Que nós conversamos antes. Então, opa, subiu a beça, peraí. Então, começamos falando sobre os médios de efeito físico. Lembram da divisão? Já ingressamos no capítulo 14, né, dos médiums. Vai falar de cada um individualmente, né, do médium de efeito físico, pessoas elétricas, que já foi um dos questionamentos aqui, os médios sensitivos impressionáveis, médios audientes, né, de escutar, médios falantes, né, que é classicamente o psicofônico, médios videntes, médios sonambúlicos, médios curadores e os médios pneumatógrafos, que é aquele fenômeno de colocar o papel na gaveta, né, e de repente o papel está todo escrito. Não há interação direta com as mãos do médium. Então, retomando aqui a linha do pensamento, nós conversamos como que Kardec presenciou e conseguiu, na visão dele organizada e estruturada, perceber os fenômenos físicos ocorrendo. Quando tinha a presença de uma pessoa, o fenômeno acontecia. Quando não tinha, não acontecia. Então ele conseguiu perceber que mesmo que a pessoa presente, por vezes ela não tinha menor consciência que estava participando efetivamente do fenômeno. E aí por isso que ele vem trazer os chamados médios facultativos, aqueles que realmente vão produzir o fenômeno por ato da vontade própria, né? Por ato da vontade própria, fenômeno de efeito físico, ok? E os chamados médios involuntários ou naturais, onde esses médios involuntários e naturais são aqueles que exercem ao seu mau grado. Ou seja, independente de ter consciência ou não, está funcionando o fenômeno. E alguns médios meio que pode ter uma coisa meio híbrida. Então você pode observar médios comentando: puxa vida, eu estava numa situação, de repente eu me senti assim, eu me senti mais fraca, eu me senti isso, como se estivesse acontecendo alguma coisa. Tirando todas as questões orgânicas e fisiológicas, o que sobra é isso. É realmente um efeito de interações de ações mediúnicas chamadas involuntárias, sendo que algumas delas precisam ocorrer realmente mesmo a nossa revelia. Há uma necessidade para isso. E Kardec detalha isso nesses itens.
ok? E fala igualmente até de certas cautelas, para não ficar testando, brincando com isso. Ah, vamos forçar aqui o médio para ver se acontece um fenômeno físico. Vamos forçar aqui um médio. E assim conversamos igualmente na aula, na aula, no estudo anterior, né, sobre a complexidade que é, por exemplo, ter uma reunião de efeito físico, como tinha no passado em vários casos espíritas. Por quê? Porque é um risco muito grande para o médium, né? Ter uma reunião hoje mais organizada com os princípios curadores, isso é possível, mas com o médium tem que ter médiums para isso, com essas características. É o médium, a presença do médium com essas características é que promove a organização desse tipo de reuniões, né? Ninguém funda uma reunião dessa se não existe médios com essas aptidões. Mas, ao mesmo tempo, mesmo fundando essas reuniões com essas aptidões, tem que ser o mais tranquilo, o mais suave possível, sem querer forçar nada. Querer forçar simplesmente para perceber e que acontece às vezes, né? Às vezes a pessoa pode ingressar na reunião mediúnica, pode ingressar e ficar com um pensamento lá assim, ah, eu queria tanto ver um fenômeno, queria tanto ver um milagre, queria tanto ver uma materialização, queria tanto ver um espírito aqui materializado na minha frente, eu queria tanto... Só fica perturbando todo mundo, entendeu? Perturbando quem está fora do corpo físico e perturbando a reunião. Essa é a verdadeira essência do não faça isso, né? Que ele veio trazer nesse item. São sempre prejudiciais às organizações sensitivas. Podemos dar lugar a graves desordens na economia orgânica. Não fique forçando, experimentando o médium, como se o médium fosse um interruptor. Deixa eu apertar um botão e ver se funciona. Ah, ele diz que tem um certo controle sobre isso. Ah, então vamos tentar forçar, eu quero ver isso 10 vezes. Pô, será que ele consegue repetir 10 vezes? Eu só vou acreditar se ele fizer 12. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Foi nesse sentido que ele veio trazer essa argumentação para a gente no item 162. Daí prosseguiu, nós conversamos um pouquinho, aliás, não entramos aqui, né? Nós estamos aqui nesse parágrafo, o que há de se fazer, explicitamente nessa nota de Allan Kardec, que não deu tempo de ler no estudo passado. A gente pretende fechar, né, esse detalhe. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. Nós paramos um pouquinho mais à frente. Tá? Quando nós conversamos sobre o estado de médio natural para o estado de médio voluntário. Vou só rebobinar aqui um pouquinho a fita para poder a gente não pegar o trem andando, né? O que há de fazer-se quando uma faculdade dessa natureza, qual? O de efeito físico, né? Mediunidade de efeito físico. O que há a fazer-se, o que você pode fazer quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo? É deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Essa é a ponderação direta aqui de Kardec. Acresce que a providência tem seus desígnios, ou seja, tem seus objetivos. Desígnios no sentido de objetivos. Acresce que a providência divina, por isso a letra maiúscula aqui, né, a providência, tem seus desígnios, seus objetivos. Ou seja, ocorrem esses fenômenos físicos por algum objetivo. Tem um objetivo, sim. Ok? E os maiores destes podem servir de instrumento à mais pequenina das criaturas. Porém, forçoso é convir, o fenômeno assume por vezes proporções fatigantes e importunas para toda gente. Então, por vezes ocorrem fenômenos de efeito físico, onde quebram-se as coisas pegam fogo. Eu lembro muito bem uma família que surgiu uma vez lá no Ana Viana, o Luciane de repente deve lembrar. Aí chegou a família lá com as roupas tudo meio esquisito, cheiro de fumaça. Ninguém entendia nada. Ela dizia, não, tudo lá em casa pega fogo. O guarda-roupa pega fogo, a cama pega fogo. A gente quase já não tem mais roupa. Tudo pega fogo o tempo todo. Aí eu pensei, poxa, né, você começa a desconfiar quando as pessoas falam isso, né? Mas, por exemplo, quando a combustão é por algum acelerador, né, gasolina, querosene,
álcool, ele deixa cheiros característicos, né? E a forma física das roupas queimadas eram totalmente diferentes. Não tinha elemento carburante, entendeu? Ela se queimava e parava, né? Geralmente, quando começa o fogo relacionado a algum alimento carburante, lambe tudo, não fica nada. Quem já tacou fogo em coisas na infância, como eu já taquei muito fogo em muita coisa, para conhecer como que o fogo se propaga, sempre achei fascinante o fogo, até hoje eu acho maravilhoso. É, o fogo ele se propaga de maneira diferente, né? Se você tacar fogo com álcool, com gasolina, com querosene, com cada um desses elementos, a reação química de combustão é diferente. E o cheiro que fica é diferente. Até as cinzas são diferentes. E essa pessoa apareceu lá pedindo roupa. E eu estranho, porque pedia sempre roupa. Sempre pedia roupa. Aquilo me impactou profundamente. E ela tinha 3 criancinhas de colo, um casal, duas meninas gêmeas e mais 3 crianças. Eram 5. Era uma, e o marido junto. Era uma situação muito difícil, né? Muito degradante. Então, por isso que ela está falando aqui. Por vezes, o fenômeno de efeito físico alcança as proporções fatigantes e importunas. Você tem que vestir roupa, né? Você não pode sair por aí pelado, né? Então, sim, é importuno por vezes, né? Eis, então, o que em todos os casos importa fazer-se. Nota de Kardec sobre esse assunto. Eu vou pular a nota só para completar aqui o texto, porque eu botei a nota no meio do texto. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o espírito para dele saber-se o que quer. O meio seguinte também se funda na observação. Claro que, por exemplo, nenhum médium, mesmo aquele médium bem treinado, capacitado, psicofônico, muito experiente, não vai fazer isso, ficar fazendo, né, provocando reações mediúnicas para que algo possa ser esclarecido. Já existe a casa espírita estruturada e organizada para esses propósitos. Coloca o nome da pessoa lá, de preferência essa família, vai lá e frequente a casa espírita. Em algum momento poderá ocorrer a comunicação mediúnica, mas o telefone toca de lá para cá. Nunca podemos tentar impor e fazer o que Kardec estava comentando de maneira mais geral e genérica, fazer essa convocação, né? Essa convocação. Ninguém aqui é Allan Kardec para isso. Allan Kardec havia permissões para esse grau, para essa expansão que nós não temos, né? Só para deixar isso claro também. Então, na nota aqui de Allan Kardec, ele narra um desses fatos, né? Um desses exemplos, um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e singularidade dos fenômenos, sem contestação, que ocorreu em 1852, na Baviera Renana, em Bersarben, sei lá como é que fala isso, perto de Weissenburg. Tanto mais notável quanto denota, reunidos no mesmo indivíduo, quase todos os gêneros de manifestações espontâneas. Então, quais são os gêneros de manifestações espontâneas ligados a fenômenos físicos que aconteciam com essa família, né? Com esse grupamento? Estrondos de abalar a casa, derribar móveis, arremesso de objetos ao longe, por mãos invisíveis, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes e etc. Tudo isso ao mesmo tempo. Imagina essa casa, né? Bombava. Né? Não precisa nem ligar rádio com música animada, porque estava tudo já acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei se alguém escreveu alguma coisa aí, não deu tempo aqui de ler. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Fui eu, Tosé. Ah, sim. Agora que a internet voltou. Ah, tá Mas ok. não tem a ver com... Pode continuar, era sobre o Valdo. Ah, sim. Tá ok. E o que não é de somenos, ou seja, de menor importância, a comprovação desses fatos durante quase 2 anos por inúmeras testemunhas oculares dignas de crédito, pelo saber das posições sociais que ocupavam. A narração autêntica dos aludidos fenômenos foi publicada naquela época em muitos jornais alemães, especialmente numa brochura, hoje esgotada e raríssima,
mas essa brochura foi traduzida do alemão para o francês. Ela está na Revista Espírita de 1858, essa tradução completa, com os comentários e explicações indispensáveis. Kardec fez questão de deixar esse marco, e nem sabia que se tornou um marco histórico, né? Porque não houve mais nenhuma publicação a esse respeito. Ok? Mas retornando à linha do pensamento. Por isso que é tão esgotante, extenuante. Você imagina, você está em casa, pum, cai um móvel, cai tudo isso aqui, vira um caos, né, generalizado. Então, prosseguindo. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis de som, sensíveis de sensibilidade, né? Sensíveis com relação aos órgãos dos sentidos. Efeitos sensíveis são efeitos sonoros, né? Ele quer chamar sua atenção através do efeito sonoro, através de um efeito visual, ou seja, está chamando sua atenção por efeitos sensíveis. Não de sensibilidade, mas sensíveis pelos 4 sentidos, pelos sentidos que nós temos. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral, como assim já foi explicado, né, em outros itens, em outros capítulos anteriores. A aquisição deste ascendente é o que se deve procurar. Aquisição, ou seja, a aquisição de entender o que ele está trazendo. Ou seja, capturar a essência do que ele quer chamar a nossa atenção. Né? E a gente sempre falou isso aqui brincando, né? A gente falava isso várias vezes. Quando aconteceu isso de tratarmos sobre esses assuntos dos fenômenos físicos, que Kardec explica lá no começo do livro, né? E tratamos de uma certa brincadeira. Poxa, porque eu ouvi barulho assim, eu ouvi barulho em casa, ficava fazendo barulho direto. E a gente ficava brincando. Deve ter algum motivo, né? Deve estar chamando sua atenção para te estimular isso, te estimular aquilo, mudar sua linha de pensamento. Não fique assim, não fique triste com isso, não fique se achando cabisbaixa, que isso, vamos mudar de postura, vamos ter mais ânimo. Eu ficava falando ideias ou intenções, que eu também não teria como comprová-las, de ascendente superior, tentando guiar os nossos destinos, porque foi exatamente isso que Kardec conseguiu perceber. E é isso que ele está enfatizando aqui nessa questão, né? Quando ele fala sobre procurar esse ascendente superior. Né? Para alcançá-lo, preciso é que o indivíduo passe do estado de médio natural ao de médio voluntário. Produz-se, então, efeito análogo ao que se observa no sonambulismo. Né? Como se sabe, para você ter ideia, como que o sonambulismo era algo totalmente bem tratado naquela época. Como se sabe, o sonambulismo natural cessa, ele acaba. Geralmente, quando substituído pelo sonambulismo magnético. Então, e aqui comentamos várias vezes, né, que quando ele fala menção sonambulismo magnético, não é de campo magnético de ímã, de geladeira, ou de ímã, não é nesse sentido. É o sonambulismo magnético em relação à teoria de Mesmer. A forma como Mesmer explicou os processos até mesmo de cura e os processos mediúnicos, não pela lógica fluídica que acabou adentrando na doutrina espírita de uma maneira meio esquisita, mas ficou, e a gente não vai entrar nessa polêmica agora, não dá tempo, né? Não cabe, mas em algum momento a gente vai ter que parar nesse livro e fazer um estudo de 1 ou 2 dias, né? Ou de numa terça, depois em outra terça, só sobre Mesmer, e sobre as explicações de Mesmer aluzentes ao fluido cósmico universal, que não necessariamente é um fluido, mas ficou com o nome fluido cósmico universal. Aí para isso precisa se entender melhor como que ele está explicando esse fenômeno, que é a essência, a matéria quintessencial, que só quem produz é Deus. Mas Deus não manipula essa matéria. Quem tem acesso primário a essa matéria são espíritos de nível de Cristo. E como que ele manipula essa matéria? Já que também ele não tem corpo físico. É pela sua própria essência, pelas vibrações da sua própria essência, pelo seu campo mental,
seguindo e estruturando aquela matéria a partir dos projetos divinos que ele passa a querer executar e exercer em nome do Pai. Então nós vamos entender que por que ele está trazendo esse comentário. O que é o sonambulismo natural? É aquele que ocorre naturalmente, a pessoa não consegue controlar. E passa a ser substituído pelo quê? Pelo sonambulismo magnético, onde há sim um controle. Então o que ele está falando aqui? Não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se. Então ele deixando claro, o que é a essência do sonambulismo? A alma vai se emancipar. Então, qual é a essência, qual foi a ferramenta principal de trabalho de Mesmer? E a ferramenta principal de trabalho das escolas iniciáticas de psicologia. Essa é a essência, tá? Lá de Sorbonne, 1804. Anterior à publicação de Kardec, Kardec estudou isso. Kardec estudava Mesmer continuamente. Mesmer era um médico brilhante. Ele produzia curas contínuas. Ele explicava qual era o método dele de produzir as curas. Né? Aí depois se tornou o chamado mesmerismo. E aí vem um nome chamado fluido, o chamado fluido magnético animal. Como ele dá o nome de fluido magnético animal, todo mundo achou que ele estava falando o mesmo fluido que La Fontaine, que era o principal rival, vamos dizer assim, né? A principal teoria rival, contraditória, totalmente oposta à teoria de Mesmer. Kardec ficou com Mesmer, ou seja, nós vamos observar isso várias vezes, e, infelizmente, a doutrina espírita meio que assumiu assim, 100% a teoria de La Fontaine. Então, hoje, se alguém perguntar o que Mesmer significa na doutrina espírita, a maioria não sabe explicar. Mas Kardec fala que não tem como estudar espiritismo sem compreender Mesmer. São palavras de Kardec, né? Então, a gente tem um desafio grande aí pela frente, todos nós, de mergulharmos e aprendermos um pouco mais sobre Mesmer. Mas eu só dei essa volta toda para explicar por que ele está falando de sonambulismo magnético, ok? Se você perguntar a qualquer pessoa sobre isso, qualquer espírita, ele vai dar um Embromation Society e não vai conseguir te explicar o que significa magnético. Porque realmente ele não sabe. Não é maldade, não. Ele não sabe porque ele não estudou Mesmer. Porque isso vem da teoria de Mesmer. Ok? E hoje, a doutrina espírita, quando você vai explicar o passe, é fluido. Né? As pessoas falam, no passe é uma transfusão de energias fluido-psíquicas. Se é fluido-psíquicas, é um fluido. Se é um fluido, tem alguma coisa fluindo de um lugar para o outro. Não é isso que Kardec defendia, não é isso que está na teoria de Mesmer, isso está na teoria de La Fontaine. Então houve uma briga, mais uma, né? Uma divisor de águas aí, para entender e explicar a teoria do fenômeno espírita, ok? A parte mais cientificista do assunto, ok? Por isso que a doutrina espírita, nos seus dia a dia gerais de evangelização e de trabalhos igualmente de reuniões públicas, não toca nesse assunto. Porque é um nível de discussão profundo para a reunião de estudos e que mesmo em reunião de estudos é difícil de conseguir confluir na direção coerente, como Kardec tratou, se a gente não trouxer os escritos e os textos originais de Mesmer, as explicações de Mesmer, e aí comparar com as explicações de La Fontaine. E aí a gente vai ter que escolher uma, fica à vontade. Pode falar, Vanessa. É que eu acho que também tem muita dificuldade, porque quando fala fluido, né? Fluido, as pessoas entendem fluido como uma certa substância, e na verdade não foi isso que eu entendi que Kardec e Mesmer estava querendo insinuar, né? Explicar. E aí quando eu falo fluido, acho que realmente sai alguma coisa. Mas enfim, é uma coisa que eu também não estudei ainda muito bem, estou tentando compreender. Mas uma pergunta que o Guedes fez na semana passada me deixou curiosa, porque ele falou assim, dizem que os médicos de cura sentem a mão, ou na hora do passe, enfim, sentem a mão, né? Uma dormência ou algo assim de esquentar a mão. Uma queimação, isso. Eu sinto isso. Eu não sei o porquê.
Mas eu sinto, às vezes é tão forte essa que eu sempre tô com uma garrafa d'água, que eu preciso molhar a minha mão, sabe? Botar no gelo. A mão realmente esquenta. Eu não sei o porquê, e me sinto depois também um pouco cansada, não sei se tem a ver com o psicológico, mas eu tenho essas sensações. E eu não consigo ainda explicar o porquê, mas, enfim, Não, 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 é estudar. eu não quis dizer. É porque eu estava falando isso, eu fiquei um pouco reticente em falar. Eu pensei, acho que eu vou repetir o que todo mundo fala e vai ficar por isso mesmo, não vou entrar em polêmica. Mas eu quis polemizar porque estamos numa reunião de estudo. Numa reunião pública eu nunca falaria isso. Numa reunião curta nunca falaria isso, porque não há espaço para estudo. Sim, é uma essência sobre é, doação para amparos espirituais que estão ocorrendo. É sim, pode ter certeza. Mas se você entender, mas você começar a estudar profundamente a física do fenômeno. O que é temperatura? Ah, eu sinto minha mão aquecer. Se você mediu a temperatura, você botou um termômetro na mão, a sua mão, você teve uma sensação térmica. Primeiro que temperatura é o grau de agitação atômico. Né? A panela está quente, você bota a mão, por que você sente como ela é quente? Porque os átomos daquela panela estão em altíssima frequência de agitação. Ok? Esse é o problema de estudar sobre isso. Porque naquela época, o que La Fontaine acreditava? Como é que até hoje as pessoas dão aula assim de física e dão aula assim de química, dão aula assim sobre eletricidade. O elétron passa pelo cabo elétrico. As pessoas falam essas asneiras até hoje. Dão aula assim para as crianças até hoje. Porque é o jeito mais fácil de explicar. Explicar o fenômeno elétrico como um fluido. Os elétrons estão fluindo no cabo. Ué, mas os elétrons não são a essência da estrutura física da matéria? Aí assim você pode sair arrancando elétron, nada se desconstrói. É óbvio que não é assim. Todo mundo foi enganado. Os elétrons são excitados. A estrutura atômica é excitada. O que passa é o campo eletromagnético. Por isso que o assunto é tão complexo. Todo mundo foge de explicar isso para uma criança e o adulto cresce sem entender isso. E não dá para entender o fenômeno espírita se não entender esse princípio físico. Por exemplo, quando você vai estudar sobre a luz tem uma dualidade. Ela pode ser tanto analisada como partícula, que é o fenômeno do fóton, quanto ser analisada, por exemplo, que é o fóton é uma partícula sem massa, começa a ficar uma coisa meio doida, mas sim é uma partícula sem massa. Ou seja, a luz se comporta como partícula, mas também se comporta como onda. Aí todo mundo, não, porque o fóton viaja e é arremessado. Fóton não viaja. O fóton ele está parado na galáxia, na estrutura do tecido do espaço-tempo. O que viaja é a onda eletromagnética. Isso sim viaja na velocidade da luz. E ela excita o fóton que está nos caminhos. Mas isso estamos falando de século XXI. É muito recente isso. Só que Mesmer fala isso, exatamente isso, com outras palavras. Mesmer, 1800 lá vai a fumaça, 1810, 1800 e pouquinho, ele já falava sobre isso, contemporâneo de Kardec. Não tem nada fluindo, não. Não existe fluido elétrico. É chocante. Ele tinha, não sei como, mas... Né? E assim, sendo sincero, quem é Mesmer hoje na doutrina espírita? É aquele que trouxe, porque ele era parente, tinha uma relação lá com os egípcios, ele que trouxe aquela fórmula, né? Parente não, né? Ele era um daqueles lá dos egípcios e ficou aqui conosco para nos ajudar. Ele é um das que... Ele é justamente aquele que trouxe aquela pomadinha chamada Vovô Pedro, que é uma receita egípcia. É uma receita do povo egípcio, que ele trouxe aqui para o doutrina espírita para tratar uma série de problemas. Eu acho que vários de vocês já utilizaram isso, eu também já usei, dependendo de certos momentos, até continuo usando, né? Dependendo do que for. É a pomadinha Vovô Pedro. Vocês não sabiam disso, né? É Mesmer. É o mesmo espírito que animou a personalidade de Mesmer. Acho que alguém levantou a mão. Paloma?
Foi Paloma? Pode falar, Paloma. Paloma? Oi, não Sim, é. É que o dedo aqui foi errando, mas tudo bem. tudo bem. Então, eu usei também, mas depois nunca mais assim ouvi falar. Por quê? Porque pouquíssimos lugares fazem essa receita. É uma receita toda fechada e trancafiada. E quando faz uma casa espírita, não faz em outra. E sempre isso é descontinuado e vai para outro lugar. Por quê? Porque você tem que entender que você vive dentro de uma república. E dentro de uma república existem leis. E essas leis é para controlar o funcionamento das pessoas. Essas leis não é para controlar a governança para o futuro e a beleza da galáxia. É para controlar pessoas. E nessa de controlar pessoas, só quem pode produzir fármacos é um farmacêutico. E ele tem que assinar a responsabilidade técnica por aquele fármaco. Ah, mas isso não é um fármaco, não utiliza isso. Não importa. Ah, mas é só doado. Também não importa, que tenha vínculo financeiro. Existe uma relação. Entenda, todas as legislações da Terra são vínculos de poder. Vínculos de poder automaticamente geram vínculos financeiros. Mas o principal é vínculo de poder. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas não entendem. Por que em certo lugar fazia essa receita, depois é descontinuado e vai fazer em outro lugar? Por que os espíritos não ficam fazendo em um lugar só? Em alta quantidade, já que é uma coisa tão maravilhosa? Porque o planeta Terra não permite ainda isso. É isso que vocês não entenderam ainda. Você não vive da terra da liberdade. República não defende a sua liberdade. República defende leis que funcionam para certos grupos. É assim que funciona a república. Ok? A essência da república, ela tenta defender e proteger direitos. E ao mesmo tempo exige um monte de deveres. Mas ela não está aqui para gerar liberdade para você. Nenhuma república tem isso por escrito. A república pretende gerar liberdade. Pode ter cartas maravilhosas falando que a liberdade é uma coisa maravilhosa, mas ela nenhuma legislação, nenhuma constituição de país nenhum fala que zela pela sua liberdade. Não, mas nos Estados Unidos fala. Mas vai ver lá como funciona. Não funciona. Na prática não funciona. Por exemplo, você chega no supermercado, você quer comprar alguma coisa, você só vai comprar o que foi colocado na estante. Você não tem como escolher alguma coisa que não foi colocada na estante. Não, peraí, eu vou forçar então que os mercados tenham mais produtos naturais, que exista um equilíbrio, que todos os tomates não vão para aqueles molinhos vendidos artificialmente, misturados, que eles não comprem as melhores safras, que primeiro sirva todas as pessoas primeiro com o melhor tomate e os piores tomates ficam por último. É justamente o oposto, você só vai comprar os piores. Os melhores vão para os molinhos, porque ele compra toda a safra. Uma única empresa, às vezes, compra várias e várias safras, contratualmente. Ah, mas qual o problema nisso? Não tem nada de errado, não está desobedecendo nenhuma lei. Mas não está preservando o seu interesse. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, com relação à pomadinha vovô Pedro, tem uma série de problemas. Uma série de problemas que pode desencadear problemas graves para as instituições. Por isso que espiritualmente, as próprias espiritualidades não mantêm a produção disso em um único local. E se você perguntar a alguém onde você compra isso, onde pega isso, ninguém sabe. Você vai sabendo assim aos poucos, entendeu? E às vezes o grupo que produzia isso, né, depois some. E se você procurar a receita, ela nunca foi escrita em lugar nenhum. Ela não está escrita fisicamente em lugar nenhum. Mas pode falar, Paloma. Você vai rir agora, né? Duas coisas. Uma, se alguém souber, tô aí, tá, gente? Em off. E segunda, a respeito da nossa liberdade, né? Tá igual bula de remédio, né? Vem escrito lá pequenininho. Exceto, porém, entretanto... É por aí mesmo. Então, assim, de certa maneira, as pessoas supervalorizam a liberdade. Na verdade, você não está aqui na Terra porque você quer ser livre. Você está aqui na Terra porque você fez uma escolha. Você quer passar por uma experiência. E a experiência que você vai passar, você sabe que quem governa ela é Deus. Agora, se Deus quer que você esteja submetido ao crivo e à análise, e às vezes a uma série de distorções de outras consciências,
e Ele quer que você, nesse contexto, ame profundamente, zele por todos, não se abata com nada. É esse o treinamento. A gente não pode fugir do treinamento. Então, por isso que eu estou explicando isso, do ponto de vista de defender por que não existe hoje de forma maneira estruturada, porque várias pessoas já me perguntaram isso. Que é isso? Temos que pegar isso aí e fazer de forma estruturada. Vamos produzir aqui no Galileia, vamos publicar que nós vendemos aqui. Vendemos não, né? Porque é tudo doado. Que nós vamos colocar isso aqui, que vai doar, que não sei o quê. Tem outras implicações, entendeu, Paulo? Problemas assim de ordem realmente que afeta a instituição, coloca a Eu instituição em entendo. risco, né? Infelizmente, o que é bom hoje em dia, se não for pelo poder da lei, é complicado combater. Eu entendo. É isso. E assim, o Brasil nunca teve segurança jurídica em coisa nenhuma, em assunto nenhum. Em assunto nenhum existe segurança jurídica, né? Eu não posso nem continuar falando sobre isso, porque senão vão pegar meu pescoço aqui. Ia dar o exemplo aqui do caso do maior escândalo do setor é, contábil, né, no Brasil, né? 40 bilhões foram basicamente julgados, analisados, não sei o quê, que é o escândalo das lojas americanas. No final, quem comprou a dívida, 100% da dívida, foi o Banco do Brasil, e quem vai pagar vai ser o povo, e vai ficar por isso mesmo. Eu não posso falar porque senão a Vanessa pega meu pescoço aqui. Mas assim, entendeu? Não tem nada protegendo o povo em si. Não, o poder emerge do povo para o povo, a liberdade do povo. Eu falo o que as pessoas querem ouvir, né? Mas na verdade ainda não é assim. As pessoas vivem um clima de egoísmo muito profundo. E Deus está patrocinando tudo. Pode viver esse clima de egoísmo, não tem problema. Você vai se transformar, você vai sensibilizado por outros corações e aos pouquinhos vai se transformar. Deus nos observa como criancinhas ainda, fazendo escolhas realmente de crianças. Prisioneiras ao ursinho de pelúcia, do dinheiro, prisioneiras a querer ser o primeiro da fila, né? Então tem um monte de coisas assim que Deus vem trabalhando, né, em cada um de nós e vamos aprender a nos desenvolver nesse sentido, ok? Alguém... Roseli, Sim, pode falar. posso dar uma palavrinha? Então, isso que você falou agora, né? Que Deus nos vê como crianças, né? Ainda apegados ao ursinho de pelúcia, né? Enfim, e é isso mesmo, né? Mas o pior dessa situação é quando você começa a compreender um pouquinho, né? Pouquinho, a doutrina espírita, a gente começa a entender como que a coisa funciona, assim, o mecanismo, e você se depara com você, o seu eu, é muito ruim, né? Como eu ainda estou assim, mesmo conhecendo, mesmo sabendo, né? Que vai passar, que eu sou um espírita eterno, enfim, é, meu Deus, mas aí eu me cobro, há uma cobrança íntima, pelo menos eu sou assim, eu sou assim, meu coração acelera, eu me cobro, eu fico nervosa, meu Deus, hoje eu não posso ir na reunião, meu Deus, por que que eu fui falar isso com a pessoa, por que que eu tive essa atitude ainda, mesmo né, com pouco conhecimento que a gente tem, que eu tenho, eu me deparo com isso. Então, eu me sinto muito mal. Eu me sinto muito mal depois. Falei, meu Deus, por quê? Eu fico me cobrando, me cobrando, me cobrando, e achando assim, ainda parece dentro de mim, assim, que, né, que ainda existe um Deus punitivo. E não existe, eu sei que não. Mas eu fico numa cobrança íntima difícil e ainda me cobro muito por isso, né? E eu sei que eu vou errar muito, 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 mas eu me cobro muito com relação a isso. Ah, poxa, hoje não deu para eu ir, hoje eu não consegui fazer isso, hoje eu fiz uma coisa, falei uma coisa
de uma pessoa que eu não deveria ter falado, um gesto que eu não deveria ter feito, enfim. Mas isso me provoca em mim um mal-estar muito grande. Um tempo atrás eu estava assistindo uma palestra de estudo Ah, meu Deus, esqueci o nome dela. Rita, estudo de Rita. Aí ela estava dizendo que a doutrina espírita causa mesmo isso, né? Esse, vamos dizer, a vontade de mudar, esse incômodo, né? Você fica incomodado com você mesmo, com a sua própria, seu próprio eu, né? Te incomoda, porque você já conhece um pouco a situação da vida, né? Mas isso incomoda dentro da gente, fica um incômodo. E eu me sinto assim, me incomoda mesmo, profundamente. Dá um mal-estar, meu Deus, por que a gente ainda age dessa forma ainda, né? E fico naquela cobrança, como se Deus estivesse me cobrando alguma coisa, entendeu? É uma sensação muito ruim. Assim, a gente vai trabalhar mais isso. Vanessa vai poder até comentar isso depois, mas com calma, porque a gente vai trabalhar mais essas questões nas quintas-feiras, no livro O Ser Consciente. Porque é justamente esse mudar de consciência é que nos afeta tanto, né? E afeta, é claro que afeta, é óbvio que afeta. Agora, não pode ser aquela afetação que a tristeza passa a consumir a pessoa, passa a consumir as disposições de continuar marchando, de continuar prosseguindo, né? Não, não pode ser assim. Então, você começa depois a observar o fenômeno da vida e entender que na natureza tudo também assim é formado, né? A semente que está embaixo da terra, ela tem que romper aquela casca da semente, que é muito grossa, mas ela rompe. Mas não vem pré-rompida. Ela que tem que Uhum, romper. Ela tem que romper por ela mesma. Depois ela tem que se atritar na terra. É uhum, o que está acontecendo com a gente. a gente, Então, mas o atritar na terra, pensa em termos de movimento de física. Quem está se movimentando? É a terra ou é você? É você. É você que está promovendo esse atrito. É você que está buscando a experiência e fazendo um contraste com a sua consciência. Então, o vegetal ele deixa um exemplo muito belo para todos nós. A gente vai se atritando, vai se atritando. uhum, Embaixo da Terra é, tem oxigênio? Tem gases? Tem gases. A Terra não fica 100% compacta. Então tem gases também. Mas uhum, nessa compactação é tão grande que a maior parte é o quê? É uma terra pesada, cheia de pontiagudos, atritados. Para a gente conseguir chegar em outra atmosfera, a gente tem que continuar nesse atrito. Tem que continuar nesse atrito. esse atrito aí não é mole, não. O vegetal passa por isso. Deus não aliviou nem o Sim, vegetal. E ele vai se atritando, bate em pedra. Aí de repente tem uma pedra gigante em cima dele. Tem que contornar. Você não vai conseguir furar a pedra. Você é um vegetal. Aí você contorna, gasta, se atrita muito uhum, mais porque se contornou. Aí até é um verdade. momento que você alcança aquela atmosfera que não tem aqueles mesmos atritos. Mas o que acontece? É suficiente? Não. Você vai continuar tendo que buscar a luz. Aí você vê o vegetal todo às vezes retorcido, quase caindo no chão, buscando a luz divina. Então, o vegetal foi todo construído, projetado com esse mesmo princípio. E é extremamente belo a gente entender isso. Sim, serão com esses atritos, e esses atritos ficarão gravados em nossas consciências. Porque nós queremos superar, nós queremos ser Uhum, melhores amanhã do que fomos hoje. E essa essência, é claro que gera atrito, é claro que gera decepção, é claro que gera mas frustração. muita frustração. Porque você queria, por exemplo, não se irritar com certas coisas que você já se irrita, você queria superar situações que você acha que já está em condições de superar, entendeu? Já está em condições de Uhum, perdoar.
E, Uhum. mas a gente às vezes não percebe que a severidade com que a gente trata é a severidade que a gente vai tratar o próximo, e o pior, por vezes é a severidade que nós enxergamos como Deus trata a gente. Tá tudo interligado, Tem razão. entendeu? É Aí isso aí a mesmo. gente precisa colocar mais amor e mais sentimentos de caridade na forma como nós observamos a nós mesmos. Porque você não é essa consciência de agora. Você não se chama Luciene. Eu sei que é chocante isso, mas o seu nome não é Luciene. Você só está animando esse corpo físico e esse nome, mas isso não é quem você é. Você é um conjunto de experiências dos quais Deus só está permitindo que seja ressaltado essa experiência de agora. Mas essa experiência vai se somar a todas as outras experiências, como o João de Anjos nos explica, como se fosse a cebola. A cebola são várias consciências que nós já animamos. E cada uma dessas consciências somadas estão sim promovendo o nosso progresso. Mas nós não temos como imaginar e enxergar além de uma escolha. O problema é que quando a gente reencarna, a gente não reencarna para fazer escolhas. Eu sei que é frustrante ouvir isso. Mas você não reencarna para fazer escolhas. Você já sabe que tipo de escolha você vai tomar. Né? Por exemplo, você está assistindo um filme. Você ingressa ali no filme ou na série, seja o que for. Qualquer história, novela, seja o que for. Você ingressa, você faz parte daquele conto. Você começa a ficar preocupada com o personagem. Você entra no modo aflitivo. Você está experienciando alguma coisa que nem existe. Né? Porque é um conto, é uma ficção. Mas como é algo que está tratando de assuntos fortes, impactantes na vida de todos, você mergulha nessa história. Mas olha só que fenômeno que acontece. De repente você fica com raiva de quem está produzindo mal na história. Verdade. Mas como você vai ficar com raiva de alguém que está produzindo... Verdade. Entendeu? Porque às vezes quando você vai ver, e o pior, a história começa a se explicar depois. E dizer que ele está comentando aquela raiva porque ele não teve pai e mãe, porque ele não teve isso, porque ele não teve aquilo. Mas não adianta. Já era. Você já ficou com raiva daquele personagem. Não é? É É, isso mesmo. entendeu? Miserável, por que você fez isso? Olha lá, olha lá sua esposa, sua filha, não sei o quê. Tem até um projeto que depois a gente vai montar na evangelização, que é mostrar trechos de vídeo e falar, gente, o que ficou faltando aqui nessa situação? Aonde faltou o perdão? Aonde faltou a bondade? Aonde faltou a renúncia? Aonde faltou o carinho e a fraternidade? Porque é isso que está sendo apresentado. A gente tem que enxergar o que está faltando. Não o que tem. O que tem a gente reconhece de primeira. Mas o que está faltando? Porque às vezes também é o que está faltando no nosso dia a dia. Mas engraçado, essa pessoa acorda, não faz prece, não tem nenhuma alegria na vida, não olha para o céu, não sente os raios solares chegando no rosto, não agradece, não tem nenhuma relação de, sabe, de magnanimidade, Gratidão. de gratidão, aquela sensação de grandeza, de gratidão. Ser mais humilde no dia a dia da vida, entender que é mais um dia, mais uma experiência, mais uma jornada muito parecida. Todos os dias são muito parecidos. Chega a ser meio, eu acho às vezes meio fatigante em termos de quanto que é muito parecido um dia com o outro. E eu fico pensando, eu já entendi por que o dia é muito parecido com o outro. Porque a gente não tem se empenhado profundamente no que deveríamos estar nos empenhando. É o que está faltando. O que está faltando na história? Cadê a fraternidade? Cadê o carinho? Cadê o zelo? Cadê a atenção? Cadê o sorriso, amigo? Cadê o... Entendeu? Você vai observando o que ficou faltando. Ninguém lê história assim. Ninguém conta história assim. Né? É estranho, mas é a realidade hoje. Porque as pessoas só contam história que as pessoas querem comprar. Se ficar narrando isso, o que está faltando? Faltando para quê? Não tem, não tem. Né? Perdeu. Não, faltando. Por que está faltando? Está faltando a sua contribuição de amor. É gigante. Faz muita falta. Não, o que acontece? Eu sei que eu gosto de falar essa frase, as pessoas não entendem. A galáxia não é a mesma sem a Luciene. A galáxia não vai ser a mesma sem a Paola. Não vai ser a mesma sem o Tozelli. Por quê? Porque todos foram criados por Deus.
Se Deus criou é porque é essencial. Ele não vai fazer sobrando. Ah, eu vou fazer mais 10.000 almas para ficar vagueando por aí à toa, entendeu? Não é isso. Existe um objetivo final profundo de união, que vai ter que ter interseção com o grupo inteiro para desempenhar outros projetos, outras atividades. Então a gente tem que entender sim que estamos nos desenvolvendo para Deus. Então, todos nós estamos desenvolvendo para Deus. Se estamos tropeçando em vários aspectos, é porque estamos muito mais desatentos e muito mais, assim, preocupados em ver tudo funcionar meio que quase que no automático e não entendemos a contribuição do nosso coração em tudo. Né? O ato de lavar um prato, o ato de varrer uma casa, ué, como é que você tem que varrer com um clima de carinho, de amor, de alegria, não com clima pesado, não com frustração, não com cansaço. Ah, mas meu corpo está doendo. E você ri de alegria e fala assim, poxa, ainda bem que meu corpo está doendo. Imagina se eu ficasse varrendo até 80 anos sem ter nenhuma dificuldade. Não haveria nenhum empecilho. Tudo fluiria com total facilidade. Eu não teria nada para me desenvolver. Eu não estou preocupado em errar. Eu estou preocupado em não ser desafiado. É isso que eu estou com medo. A minha principal preocupação não é errar. Errar, eu sei que eu vou errar. Minha preocupação é me desestimular e não continuar tentando. Não sentir que as situações estão demandando mais de mim. Né? Eu falar uma palavra bonitinha, não sei o quê, dou um sorriso e tudo tá resolvido. Aí eu fico pensando, só isso? Eu não tive que, poxa, me sacrificar em nada por ninguém? Não ter nada extenuante, realmente extenuante, que realmente vai me consumir bastante para poder ser impactante para o destino de outra? A gente passa a sentir falta disso. Num sentimento sincero de fraternidade, de amor e de carinho. Então, hoje, os pais fazem isso por constrangimento, porque há uma ligação, né? Há uma ligação ali afetiva, histórica, né? Daquelas duas almas, e, de certa maneira, há todo um estímulo divino por trás, porque não são sentimentos só nossos. Né? Somos criaturas divinas, são sentimentos que estão sendo estimulados por espíritos que estão fora do corpo físico, planejando e estruturando nossas encarnações, nos estimulando. Então, muita coisa a gente já concorda com eles, mas a gênese, a origem do sentimento não é 100% nossa. E a gente quer que ela seja permanentemente nossa. Né? A gente quer que seja permanente nossa alegria de cuidar de uma plantinha, de cuidar de um chão, de ter a ternura e o zelo por tudo que é criação divina, né? Esse que é o ponto aí crucial e que sim, senão a gente fica assim, ó, porque o que eu não gosto desse argumento? Eu não quero que fique assim, puxa a vida é tudo tão difícil, puxa a vida é tudo tão difícil e tão distante, puxa a vida é tudo tão extenuante, tudo nos consome e parece que é estranho, parece que a gente não vai conseguir, parece que já estamos conseguindo. Já estamos conseguindo. Olha a humanidade 2.000 anos atrás. Olha a mudança que teve. Hoje as pessoas assistem um filme e se emocionam. Ouvem uma música bonita, se emocionam. Há 300 anos atrás você não se emocionava por isso, nem por um decreto. Mas como você não consegue observar como você animou suas outras consciências no passado, o quanto que você ficou mais sensível, o quanto que você ficou mais zelosa e carinhosa para com aqueles que estão próximos a você, esse exercício de amor é insuperável. Transforma as almas de uma hora para outra, dá saltos. É claro que vão ter ainda tropeços, inevitável, não é o atrito? Você não está dentro da Terra? Ora tem partes na atmosfera gasosa, ora está se atritando com terra. É assim com o vegetal. Por que seria diferente com a gente? Mas o mais importante, mesmo que esteja marchando lentamente, mas que esteja marchando para a direção certa. É isso que é o mais incrível. E sim, estamos marchando na direção certa. Não podemos fugir desse aspecto, ok? Não se entristeça por isso. Nunca se entristeça por isso. Nunca. Nem de perto. Nada que Às vezes vai... eu me lembro do que você fala, né, em alguns momentos, né? Você fala que, se eu estiver falando errado, você me corrija, por favor. Que existe um projeto, né?
divino, e a gente vai conseguir. Existe esse projeto, mas e que a gente vai conseguir de uma forma ou de outra, mas a gente vai chegar lá. Esse projeto vai ser concretizado. Então, tem um projeto para mim no mundo, né? Então, para o espírito, né? Então, esse projeto é um projeto criado por Deus, né? E nós vamos chegar lá, né? Esse projeto está feito. Então, a gente vai aos poucos, né? Caindo, levantando, levantando, caindo, caindo, levantando, a gente vai chegar lá. Você costuma falar isso, né? Sobre o projeto, que existe um projeto divino e que a gente da vinha também, que estamos todos na vinha, e que agora é trabalhar e levantar, errou e tentar acertar o máximo possível, evitar o máximo, né, tem até, foi Paulo que falou, o Emmanuel, eu não lembro bem agora, eu estou muito esquecida, que é o mal, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero, eu ainda faço. Quem foi que Exato. falou? Paulo. Foi Paulo Paulo, de né? Tarso. É uma página de. Es- Uma página de Emmanuel citando esse de- versículo de Paulo. Isso, exatamente. Então, é mais ou menos isso aí, né? Então, a gente ainda. Mas é muito bom a gente ouvir isso, né? Esse estímulo. Sim, sim. Isso é um estímulo, e isso faz muito bem a Sim. ouvir isso, né? No, Porque motiva é aquilo que você falou, você ficar naquele ostracismo, daquela situação de eu não vou conseguir, eu não vou, né? Naquele sim, tá exatamente. tudo ruim, tá tudo. Tudo, o Então, chamado não vai dar. tudo bom da presta, né? A pessoa tá nesse Tudo bom, clima. nada presta, exatamente. Então, quando a gente participa de um estudo, participa de uma reunião, e que a gente ouve isso, é bom, é muito bom, faz muito bem pra gente, né? Que a gente entende a situação e entende que vai melhorar, né? A Exatamente. gente vai conseguir, com esse projeto divino, a gente vai conseguir chegar lá. Com certeza. Então, se esforçar, mas desculpa aí se eu tomei o tempo aí do Não, não, não. pessoal. Foi importante você comentar, foi muito bom. É assim, é exatamente isso. Temos um projeto divino. E adivinha, o projeto, por que que nós criamos dívidas para com Deus, né? Porque são dívidas de amor. Ele planejou 100% para você executar 100% dentro das suas capacidades de amor em certas situações, em certa experiência. A gente só conseguiu executar 25%. Ele não se preocupa com isso. Ele sabe que você pode recorrer, né? Você vai recorrer e vai ter outras chances de executar aqueles 75%. Não se preocupe, né? É Isso é isso aí. muito bom ouvir, Com certeza. saber. Não, com certeza. Não se preocupe. Vamos lá. Vou fazer a prece de encerramento porque só tem mais um minutinho de reunião. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado, Mestre, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e, acima de tudo, Senhor, estudando o Teu Evangelho, o Teu Consolador prometido, a inspirar de boa vontade e coragem os nossos corações. Obrigado, Mestre, e pedimos aqui por todos os lares representados, por todas as consciências, que todos possam sempre estar com corações predispostos a desempenhar a boa vontade e a coragem que detém para a ação no bem, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite Boa a todos. noite a Tchau, tchau. todos. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau.